Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1 da segunda parte do livro, né? Que é o capítulo dos Espíritos. Nós falamos sobre a origem e natureza dos Espíritos, sobre o mundo normal e primitivo, sobre a forma e ubiquidade dos Espíritos, sobre o perispírito, as diferentes ordens de Espíritos, a escala espírita. E na escala espírita nós falamos sobre a terceira ordem, segunda e primeira ordem. E hoje a gente vai falar sobre a progressão dos espíritos. Então vamos lá. Bom, só colocar aqui um pouco maior para a gente ver. Menor. Vamos lá. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Então, será que os espíritos nascem bons, outros nascem maus? Ou eles têm que ir se melhorando ao longo do tempo? E aí os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, eles nascem simples e ignorantes, né? E vão se melhorando, passando de ordens para ordens. Pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Será que foram criados assim? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, quando ele nos criou, nós não tínhamos saber nenhum. A cada um de nós, a cada espírito, deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, por que Deus fez isso? Para que nós nos aproximemos dele, não é? Conforme a nossa vontade. Nesta perfeição é que os espíritos, eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, os espíritos adquirem o conhecimento da verdade passando por essas provas. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Pergunta: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças, as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Então, será que eles são que nem umas criancinhas? Resposta: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo. A vida do homem tem um fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Ok? Vamos para a próxima pergunta, 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, aqui ele está dizendo, que ninguém fica na ordem inferior para sempre. Pergunta 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então, será que depende apenas dos espíritos? Certamente. Eles alcançam a perfeição mais ou menos rápido,
conforme o desejo que tem de alcançar a perfeição e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então, aqui ele faz o exemplo da criança novamente, né? Que uma criança bondosa, uma criança querida, uma criança fácil, né, de se lidar, ela alcança muito mais rápido os intuitos dela, né, de progredir, de estudar nos estudos, por exemplo, na escola, com os amigos, do que uma criança rebelde, uma criança violenta, né? A gente vê isso com as crianças e assim mesmo é com os espíritos. Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Degenerar significa, não é, morrer, basicamente. E a resposta é não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, que daí lhe veio, e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então o espírito ele não vai para trás, ele só vai para frente ou fica parado, né? No mesmo lugar, mas ele não vai para trás. O que ele alcançou, ele não perde. É mais ou menos isso. Pergunta 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Tipo assim, chega o seu pai e fala, meu filho, você não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa fazer nada, eu vou te colocar lá no primeiro cargo da empresa, né? Como pai, ele fala isso para o filho. Será que ele não poderia pegar o espírito e jogar ele lá para a primeira ordem? E aí os espíritos respondem, se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Bom, e aí Kardec coloca o seguinte, pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira, a vida social, é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda, a vida espiritual, é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Bom, pergunta seguinte, 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Pergunta seguinte, 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Então, ele está dizendo, eles seguiram o caminho do bem porque eles escolheram, e os outros o caminho do mal porque os outros escolheram. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Pergunta 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Em outras palavras, como é que você pode dizer que uma pessoa que não sabe nada, nem sabe de si, pode ter essa escolha, saber o que é o bem e o que é o mal, se eles não têm nem consciência de si, não sabem nem quem são simples e ignorantes, como é que eles podem saber isso? Então, como é que eles podem ser livres para escolher? Pergunta seguinte, há neles, nesses espíritos, algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? Existe um princípio em um espírito que
faça com que ele se incline mais para um lado do que para o outro? Ele escolha mais o mal do que o bem ou mais o bem do que o mal? E aí os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo, não é? Então, antes do espírito adquirir a consciência de si mesmo, ele não tem o livre-arbítrio. Ele só vai ter o livre-arbítrio à medida que o espírito adquire esta consciência, não é? Então, ele goza da liberdade do livre-arbítrio assim. Quando ele conhece o bem e o mal, ele já pode escolher. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, se a causa não depende da vontade dele, aí não tem escolha realmente. Mas se depende, ele tem essa escolha. A causa não está nele, não está no espírito, está fora do espírito, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Pergunta seguinte: de onde vêm as influências que sobre o homem se exercem, que sobre ele se exercem? E aí os espíritos respondem: dos espíritos imperfeitos essas influências vêm, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, quer dizer que o espírito ele tem a escolha dele, ele tem o livre-arbítrio, né? Escolhe fazer o bem e o mal. Então, vêm outros espíritos imperfeitos e tentam fazer com que ele sucumba à tentação, com que ele escolha o caminho do mal, né? Então, esses espíritos ficam felizes quando eles fazem com que o homem escolha o caminho errado. Pergunta seguinte: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Será que é somente aí? E aí os espíritos respondem: essa influência acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo, né? Então, se o espírito consegue compreender ele, né, os atos dele mesmo, tudo que diz respeito a ele, né, naquela velha frase, conhece-te a ti mesmo, saber bem do que ele quer, do que ele não quer, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que é o bem e o mal, conhecer as coisas, né, passar bem pelas provas, aí ele vai ver que os espíritos imperfeitos vão começar a desistir de querer subjugá-lo, querer que ele sucumba às tentações e se afastam dele. Pergunta 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Por que Deus permite isso? E aí o espírito diz o seguinte: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Então ele viu que era um pouco assim abuso, que abuso, né? Perguntar a Deus sobre por que ele faz as coisas que ele faz, se ele é perfeito, né? Supondes, imaginas poder penetrar-lhe os desígnios? Você acha que você pode realmente penetrar a mente de Deus e descobrir o que ele quer, o que ele deixa de querer? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Pergunta 124. Pois que há espíritos desde o princípio, pois que há espíritos que desde o início, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto, e outros que seguem o caminho do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Então, já que existem pessoas que estão lá no bem e que estão no mal, será que existem pessoas que estão intermediárias, né? Espíritos que estão ali no meio, nem muito para o bem, nem muito para o mal? E aí os espíritos respondem: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Pergunta 125. Os espíritos que
enveredaram pela senda do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Então, o tempo que ele vai conseguir alcançar o grau de superioridade vai ser mais tempo do que o outro que já atingiu mais rápido. Bem, e aí Kardec diz: por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo fim não lhes é dado ver. Essa ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova, né? Então, essa perpetuidade, essa eternidade parece nunca mais acabar, né? Por quê? Porque eles fizeram um mal tão grande que, quando eles vão ver, eles demoram muito para terminar de colher todo aquele mal que eles semearam, né? Pergunta 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Então, será que se a gente sai de uma escala inferior, né, e já somos espíritos inferiores e vamos para uma escala superior, chegando lá em cima, será que Deus vê a gente com os mesmos olhos que ele vê os espíritos que chegaram ali antes de nós? Resposta: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Então, será que nós todos temos a mesma inteligência? Deus dá pra gente o mesmo intelecto, a mesma mente? E aí, os espíritos respondem: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso que o livre-arbítrio siga seu curso, eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. E aí vem Kardec e diz o seguinte: os espíritos, desde o princípio, seguem o caminho do bem, né? Os espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Então, você pode ter um espírito que seguiu lá o caminhozinho do bem e não se tornou perfeito, sem problemas. Não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, eles precisam fazer essa transição. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital, uma diferença assim muito importante, de que a criança tem instintos, né, já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Nem todas as tendências, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção. Então, o espírito ele tem todas as tendências, ele pode fazer tudo o que ele quiser, não é? Porque ele não aprendeu nada ainda. E pode tomar uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, dependendo do que ele escolher fazer, ele vai ir para uma direção ou não. A criança já é diferente. Ela já tem os instintos formados inteiramente, ok? Ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Lembrem-se de deixar sua curtida no vídeo, faz seu comentário, compartilha, né? Se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.